Bom dia, ouvintes da Vibe Mundial. Novamente eu e Nakamura San estamos aqui agradecendo a vocês pela audiência e a agradecer a Deus por mais esse dia de hoje. Bom dia, Nakamura San. Bom dia, ouvinte da San. Bom, essa semana foi assim, uma semana muito interessante, porque nós começamos a estudar um pouquinho do ferro. O nosso ferro. Não é ferro de passar roupa não, hein? É o ferro do nosso corpo aqui. Então, foi muito interessante, porque eu falei para ele que a gente antigamente tomava, às vezes a gente tomava banho, olha só, a gente tomava um banho num tambor que era de petróleo. Eu não sei se era ferro, porque ele assim, tinha aquela nata de ferrugem em cima. Não sei, os antigos como eu, né, vão lembrar disso. Então, muitas e muitas coisas tinha essa nata de ferrugem em cima. E então estávamos comentando isso. Então vamos lembrar que antigamente, vocês podem lembrar que não havia doença, nós tínhamos uma saúde, um pique. Olha, os feirantes acordavam 3 horas da manhã, a minha mãe e meu pai. Voltavam para casa 3 horas da tarde, ficavam 12 horas, ainda tinha que lavar roupa, tinha que fazer comida. Vocês imaginaram, tem que ter pique. Ainda na feira ficava lá gritando, aí ovo, vai Dona Maria, leva ovo, leva. Olha, então o pique deles era muito, 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 muito grande, né? E nós, crianças, também tínhamos muito pique para brincar, para pular, para puxar, enfim, trepar na árvore. Quantas coisas, quantas áreas. Hoje, vocês veem, as crianças de hoje fazem o quê? Não tem mais aquela vitalidade que nós tínhamos antes. E por isso, eu pedi pro Fábio Torrens falar sobre o ferro, né? Aí vocês vão ver o que é a falta do ferro. Já está aqui na linha e vai falar com vocês. Olá, Fábio Torrens, como vai você? Tudo bem? Olá, Eda, Nakamura, tudo bem com vocês? Deus. Tudo bem, graças a Deus. Pouco de frio, pouco de calor, tudo muito temperado e assim vamos que vamos, né? Sim, normal. Falando em tempero, essa semana nós estávamos com eu e Nakamura, estávamos aqui comentando sobre o ferro, como era antigamente, como a gente tomava ferro, né? Gente, não é ferro de passar roupa, não. Né? Mas então eu falei assim, puxa, vou fazer o tema ferro, porque é tão importante na nossa vida e a gente não percebe que uma coisa tão simples pode fazer tanta falta, né? Então, por favor, Fábio, fique à vontade, fale sobre o ferro. Vamos falar, Eda, isso é uma coisa que as pessoas antigamente davam mais bola, né? Hoje em dia não levam muito a sério a questão do ferro, né? Uhum. E eu prefiro dizer assim que as pessoas não levam a sério, principalmente baseado na alimentação de hoje em dia. Sim. Porque antigamente você dizia, vou deixar bem claro para os que estão aí de plantão e para entender o processo, o feijão não tem tanto ferro assim disponível como as pessoas acham, né? Uhum. Mas eu não vou falar do feijão, eu vou falar de outras situações, e principalmente a carne. Porque assim, apesar da Invebra ser uma empresa extremamente naturalista e 1.500 formas, nós somos pessoas que entendemos que o ser humano não é vegetariano, não é. Sim. Vegetariano é uma opção. E eu posso provar isso para vocês de uma forma bem simples, primeiramente. Se vocês verem, geralmente o filho é vegetariano quando a mãe e o pai são vegetarianos. Senão ele não seria. Normalmente Ele comeria carne, porque se empurra na boca da criança, ela vai comer. Sim. Né? Então, o médico, quando ele pergunta para a pessoa assim, seu filho é vegetariano, não devia perguntar, os pais são vegetarianos? Tá. Os pais dizem, somos, então o filho também é. Porque o filho vai comer aquilo que o pai quer. Claro. Né? Essa que é a verdade. Só que a gente tem que botar uma coisa na cabeça. Vegetariano não é uma forma de se manter os nutrientes. Por que eu falo isso, falando agora de carne? Diz para Fábio, é Invebra, é uma empresa vegetariana, vegana. Sim, vegana. Por que você está falando isso? Só que se vocês olharem o nosso catálogo de produtos, nós temos uma proteína vegetal, que é para as pessoas, nós temos ferro e cobre para as pessoas que têm problema de não consumir ferro, e nós temos ainda os complexos B,
Então, a gente pensou no vegetariano. Porque a gente não vai te obrigar a comer carne, mas aquele que não come carne, anote na sua agenda agora, e eu vou continuar explicando. Complexo B, B1, B3, B6 e B12. Sim. Nós temos em gotas. Ferro, cobre com vitamina C. Temos em gotas. E a segunda, que é a proteína vegetal. Agora que eu expliquei isso aqui, eu vou continuar falando do ferro. Sim. Porque, pessoal, para você que não consome carne, esses 3 produtos são necessários. Ponto. Isso aí é em qualquer parte do universo, Sim. enquanto existe o ser humano. Sim. Enquanto existe o ser humano. Né? Nosso sangue é vermelho. Nosso sangue é vermelho por causa das hemácias, então é pelo ferro que tem nele. Então nós precisamos muito de ferro. Nosso planeta praticamente é composto por uma quantidade de ferro, então nós precisamos de muito ferro. E aí é que entram os problemas, porque a carne vermelha tem uma coisa chamada ferro M, para quem não sabe, que é o ferro mais facilmente absorvível pelo corpo. Olha que interessante. E para vocês terem uma ideia, sabe aquela carne mal... que o pessoal diz assim, que ela foi mal cozida e que ela escorre aquele vermelho. Sim. Eu só tenho uma coisa para dizer para você, aquele vermelho não é sangue, pessoal. Não é sangue. Aquele é uma proteína da carne que possui aquela cor. Interessante, né? Interessante. Porque o sangue, ele não corre no meio da carne. Se a gente parar para pensar, o sangue corre onde? Nas veias e nas artérias. Nas veias, é verdade. É verdade. Certo? Oxe, e todo mundo acha que é sangue no meio da carne. Não é. Porque o frango, quando você corta ele, o que acontece? Não tem nada no meio da carne, porque ele não tem esse tipo de proteína. Então, é por isso que o frango, e também o sangue corre onde? Nas veias e nas artérias. Não vai correr no meio da carne. Certo? Então, você está falando é interessante isso, né? As pessoas acham que tem sangue no meio da carne. Não tem, você pessoal, está falando isso, agora eu vou lembrar quando nós éramos pequenas, que não tinha carne para comer. Só que tínhamos muito ferro. Só que tinha, a nossa chaleira era de ferro, não sei se tudo, a panela era de ferro, né? Não sei se o pessoal vai se lembrar, mas era muito ferro. Né? Eu acho assim, eu falei, puxa, eu estava comentando, eu e Nakamura, como é que a gente pode esquecer isso? Nós já consumimos tanto, quando não tinha a carne, eu me lembro até hoje, que tinha um açougue perto da nossa casa, mas não chegava até minha casa esse açougue. Porque não tinha dinheiro, né? E então, mas a nossa comida era muito ferro. Tanto é que o Nakamura estava comentando aqui, né? Antigamente não tinha rinite, sinusite, não tinha tantas doenças que hoje tem de falta de ferro. Eu falei, nossa, e hoje a alimentação que você está falando, está faltando tudo. Sim. E aí por quê? Todo mundo partiu para o alumínio. Foi justamente lá na década de 80 para 90. Sim. Todo mundo partiu para o alumínio. Porque não enferruja, né? Não enferruja, não enferruja, é barato. Né? E brilha, tá em qualquer lugar. E brilha. Então, outra coisa, pessoal, isso que a Eda está falando é uma coisa muito séria. A minha mãe costumava fazer, eu lembrei disso porque eu tinha uns 5 anos de idade, 6 anos. A minha mãe, ela fazia na chaleira, tem gente que nem sabe mais o que é chaleira hoje em dia, mas é a chaleira, que se esquenta água na panela hoje em dia, tem gente que nem sabe mais o que é a chaleira. É verdade. A chaleira, um bule. A minha mãe ia fazer o café no bule, e daí na chaleira dela tinha um prego dentro. Olha. A minha mãe, ela dizia que... Aí a minha mãe dizia para quê? Para escutar o barulho. Aí a minha avó, por parte de mãe, dizia não, é para liberar o ferro. A minha avó falou para minha mãe. Sim. Então, era para liberar... Então, fazia o barulho do prego, que ele bate no fundo quando a água está fervendo. Sim. Aí minha mãe fazia o café com aquela água. Exatamente. Nós nunca reclamamos, porque o café é uma coisa que já tem um gosto forte. E ferro todo mundo precisa. É verdade. Né? Você sabe. Outra coisa, fígado, Eda. Lembrei agora, fígado. Fígado. Quantas pessoas comiam fígado antigamente? Sim. Eu não gosto particularmente, mas... Também não. Eu não gosto de fígado, mas eu cozinhei muito fígado. Muito. Só que eu sempre gostei muito, Eda, como falou ali, nós estávamos falando sobre o ferro. Então essa ferro privação, pessoal, é uma coisa que está acontecendo muito hoje em dia. É verdade.
E nós temos esse ferro que eu estou falando aí para vocês, que é da Invebra. Para quem acha, mas esse ferro é só para adulto, deixa eu deixar bem claro para vocês. A dose que está ali, se você entrar no site da Anvisa, é a dose recomendada para criança a partir de 3 anos, tá? Só para deixar claro. Então, 3, 4 anos. Então, se você tem algum medo, não fique. É só usar a dose menor. Deixa eu falar uma coisa. Isso é a primeira vez que eu falo em aberto isso, mas é uma verdade. E outra coisa, eu não queria tomar esse seu ferro, porque eu me lembro aquele gosto de ferro, aquele gosto estranho de ferro, então eu não tomava. Mas é tão gostoso. Quando eu tomei, não parei. Quando eu tomei pela primeira vez, que você me deu na boca. Eu praticamente na boca. Eu lembro. Então, eu não parei mais. Eu não parei Abre mais. A boca ainda. Eu falei, abre a boca ainda. Não, tem gosto de ferro. Mas olha, é gostoso. Nossa, pessoal, é tranquilo de tomar, ele tem um sabor bom. Não é aquele ferro, claro, não é assim, não vou trocar por uma melhor prato do mundo, mas não é aquele ferro que deixa o teu estômago pesado. Porque o ferro, ele por natureza deixa o estômago pesado. Então, se você usa o ferro dessa qualidade que a gente usa, o corpo absorve mais rápido e não pesa no estômago. Nossa, Eda, quantas mulheres, olha, com dificuldade de ferro, que mulher é mais fácil, porque ela perde sangue todo mês, principalmente, né? Muito, Então, quantas eu já perdi a conta, porque nós já estamos falando de 8 anos, só da Invebra, que eu já dei esse produto e já tirei pessoas assim com exames, mostrando que o ferro estava lá embaixo e foi lá para cima, sem tomar um produto na veia, sem tomar nada. E vou dizer uma coisa bem ruim e ao mesmo tempo, por favor, mães, pensem com carinho, tá? Tudo hoje em dia é autismo, tudo. Tudo de autismo. Mas autismo só deve ser refratado, vamos dizer assim, aceito a partir do momento em que você tem realmente um profissional fazendo uma avaliação. Primeira coisa. Segundo, você sabia que o ferro, em baixas quantidades, afeta o desenvolvimento do atraso cognitivo da criança, efeito da questão do cérebro dela, e também do desenvolvimento motor de força? Sabiam disso? Não sabia, não. Pois é, ele atrasa a criança ao ponto dela ficar mais para trás. Os meus filhos são vegetarianos ainda, mas eu empurro na goela deles desde criança ferro. Empurra na goela deles é muito interessante. Goela, como a gente fala em Santa Catarina, é goela, né? Não é garganta, é goela. Mas você sabia que risco de parto prematuro em crianças e baixo peso em bebê também? Sim. Outra questão que as pessoas não sabem, né? Sem o ferro não produz hemoglobina. O sangue da gente não transporta oxigênio. A gente está sempre cansado, por isso que as pessoas ficam cansadas. Verdade. Nós não temos sistema imunológico. Pessoal, é uma coisa. E outra coisa, eu adoro um café. Eu amo um café. Mas sabia que o que mais baixa a quantidade de ferro do corpo é o café? Mais baixa? O café. Por isso que a minha avó falava, café se faz com prego. Minha avó falava isso. Olha que interessante. Pelo amor de Deus, não vou chupar o prego fica na chaleira, tá pensando? Mas né? Agora a minha avó fala, o que você vai fazer hoje? Nada, então vai chupar um prego. Vai fazer alguma coisa boa na tua vida, vai chupar um prego. Exatamente. Porque chupando um prego você tem ferro, pelo menos, né? Vai fazer alguma coisa boa. Tá fazendo alguma coisa. Verdade. É que nem um velho, então, eu lembrei de um velho a expressão ditado, vai chupar um prego? velho deitado, como a gente fala, né? Um velho ditado que o pessoal fala assim, quem tem boca vai a Roma, né? Mas é errado esse termo, né? É a mesma coisa que nem o prego, chupar um prego. As pessoas acham que é para não fazer nada. Não, é para absorver o ferro mesmo. Mas chupar prego, naquela época se falava, quem tem boca vai a Roma. De vai a, não é de vai a Roma, né? Então, umas coisas assim. Então, as pessoas esqueceram que dentro da cultura antiga tem muita informação boa. Então, pessoal, problemas cognitivos em crianças, problemas no músculo. Nossa, como é problema de falta de ferro. Outra coisa que baixa ferro para vocês agora caírem para trás: verme. Verme? Nossa! Tá tudo... Porque o verme, quando ele passa... Agora eu vou falar um pouquinho difícil, tá? Mas eu vou falar bem rapidinho. O intestino da gente, quando vai ali, ficam as bactérias, os vermes ficam ali no intestino, né?
Sim. E depois a gente começa a ter uma coisa chamada leak gut, que é o quê? É a barreira do intestino, ela fica permeável, Sim. passando para o seu sangue a sujeira. Passando um pouco daquela sujeira, chamada de barreira permeável. E daí, essas pessoas, às vezes o verme pode cair na corrente sanguínea. E eles adoram comer nossas hemácias. Eles adoram comer o ferro do nosso corpo. Que safado. E daí, muita gente tem verme no sangue. Olha. Acontece, Eda. Só que eu vou dizer para vocês, pessoal, verme é fácil de tratar. Isso, eu não sou médico, mas vou dizer para vocês, todo farmacêutico faz a mesma coisa. Vai numa farmácia, a cada 6 meses toma um remédio de verme. Só isso. Só as pessoas esqueceram que tem que tomar remédio de verme. Nossa, e isso também abaixa a quantidade de ferro. Você se lembra que antigamente todos nós tomávamos verme, nossos pais davam remédio para nós. Eu sou do tempo da anquilistomina, não sei se você se lembra. Nossa, conheço sim. Anquilistomina. Eu me lembro que eu soltava para fora, minha mãe pegava lá do meio do vômito e botava na minha boca. Gente, era assim sagrado esse ritual de, vamos falar de desbichação, né? Desbichação, não tem esse termo, mas é isso mesmo. Todos. Só para quem está escutando ali, a ancilistomia, que a Eda falou, que é a ancilostomose, para quem não sabe, ela é conhecido bem popularmente como amarelão, tá? Amarelão, o amarelão, lembra, Eda? Olha só. E ela é causada por um verme, que é um nematóide, que vive no solo, para falar a verdade, ele vive no solo também. Que aí eu não lembro o nome dele de cabeça, desculpa aí, mas aí eu não tenho tanta intimidade assim com ele, né? Mas ele também, isso aqui, pessoal, sempre com a Eda aqui, só para deixar claro, nossos programas são tudo ao vivo. Tudo ao vivo, tá? Então, os nossos assuntos, eles surgem na hora. Não tem nada estudado, não. Não tem nada programado. Pois então, e a Eda gosta de fazer pegadinha. Ela faz umas perguntas assim, mas ela, graças a Deus, até hoje não me pegou. Mas uma hora o Fábio fala assim pra mim, qual é o tema? É tal coisa, porque aqui eu tenho pedidos de ouvintes também, então às vezes eu misturo pedidos de ouvintes. Isso aí. Agora, esse de ferro foi o que nós comentamos essa semana, eu e Nakamura, por isso que eu falei assim, não, achou ferro, ninguém está tomando ferro, ninguém tem mais ferro. Não. Sabe, por isso esse nematóide que você está falando, da ancilostomose, que é a ancilostomia, né? Sim. Ela pega no intestino e ele fica chupando o sangue da gente pelo intestino. Nossa Senhora. É muito sério isso, sabe? A minha mãe dava então a anquilistomina e o pessoal vai falar, mas também tinha panvermina. Exatamente, eu tomava panvermina também. Isso é bom, interessante, bem pensar. Tudo que é outra coisa, remédio de verme, você tem remédio que não é remédio, é veneno de verme, né? Você tem que ir na farmácia, que sempre vai lá com o profissional, porque é uma coisa séria. Você toma, tudo bem, é tranquilo. Agora, para aqueles que tomam outros remédios de verme, por causa de vermectina ou outros, entenda, pessoal, nós não temos só um tipo de verme, né? Então, o farmacêutico lá para você, geralmente ele vai te indicar o quê? Albendazol. Estou falando disso para vocês porque é o mais comum. O albendazol, ele capta muitos vermes. Eu lembro de um remédio que tinha antigamente, que não tem mais, a Eda vai lembrar, o ascaridil, você lembra? O ascaridil, nossa, baratíssimo. Nossa, hoje ele é tratado como se fosse sagrado, né? É difícil. Então, pessoal, mas essa questão da ferroprivação, a gente está falando só do verme. Mas tem aquele que não come nada, que nem falou a Eda. Poxa, cadê o prego enferrujado, entendeu? Exato. Cadê a comer carne como tem que comer? Uns comem carne torrada hoje em dia. Aí você não consegue consumir o ferro ideal para o corpo absorver, né? E aí por diante. Então, use o ferro com cobre e vitamina C que nós temos. Use a vitamina B, senão não existe ferro também. Lembrando, tome proteína. Pessoal, a gente não nasceu para viver de carboidrato. Exatamente. Pelo amor de Deus. E lembrando também, porque não vai pegar qualquer prego e colocar na comida, né? Gente, não, pelo amor de Deus, não é isso. Hoje o ferro está misturado. Então, se vocês encontrarem ferro verdadeiro mesmo, use. Senão, não. Nós tínhamos uma panela aqui, compramos no Japão,
E nós pensávamos que era de ferro, pesada, pesada. Vamos ver, era uma mistura de ferro com não sei das quantas. Então, você vê como a gente pode ser enganado. Eu acho que ferro hoje em dia mesmo, Eda, já está bem difícil achar puro mesmo, difícil. Né? Porque ferro enferruja muito rápido. Exatamente, muito exatamente. rápido. E eu me lembro, o pessoal que tem a minha idade vai lembrar que os avós trouxeram do Japão. Só que nós não sabíamos, né, que para lavar tem que lavar com chá, que o tanino do chá diz que lava por dentro, não pode passar bombril, não pode nada. Não. Então, como aquilo deu muito trabalho, e eu me lembro, eu tenho recordação, não é que eu me lembro, eu tenho recordação de esse bule estar em algum lugar, assim, jogado em algum lugar, sabe? Mas você vê, eles trouxeram do Japão, só que não sabia como. Não tinha internet, não tinha mídia, não tinha nada para se informarem como é que usa, né? Puxa Então, vida. pessoal, e vamos se cuidar, vamos tomar suplemento, vamos se manter, porque ninguém consegue manter o corpo 100% funcional, só consumindo alimento normal, a não ser que você é aquele cara assim, eu como carne de manhã, de tarde, de noite, manhã, tarde, à noite. Se você é esse tipo de pessoa, Fábio, mas e o ovo? Não tem nada a ver, não confunda. A carne é o que mais tem o tal do ferro M, conhecido, tá? M de M mesmo a palavra. Tá. Né? É o ferro M. Mas os outros não tem tanto ferro. O ferro geralmente vai ter onde? Nas verduras, que daí é que eu faço o complemento com meus filhos. Eles comem brócolis, lentilha, que as pessoas esquecem da lentilha, espinafre cozidinho, né? Couve também eu dou para eles, que a couve também são... Espinafre tem bastante, mas espinafre, eu sempre passo uma água quente, tá, pessoal? Nunca coma cru, pelo amor de Deus. Nem bolinho, nem forma nenhuma, tá bom? É verdade. Bom, então nós temos aí o ferro, tá? O nome do produto é ferro mesmo. Então vocês podem ligar para nós. Daí vocês têm aí, para quem precisa do nosso protocolo, do nosso catálogo, é só ligar para nós. E bom, eu vou continuar com o programa, mas eu agradeço muito a você pelo seu amor que você tem, pelo carinho que você tem pelos produtos. Muito obrigada. E até semana que vem, então. Muito obrigada. Obrigado. Tchau, um beijão. pessoal. Tchau. Pessoal, você que marcou consulta com o Fábio agora para o dia 13 de dezembro, né, o último dia do ano, já não vai poder mais marcar. Por quê? Porque não temos mais lugar, tá? Não tem como encaixar, não tem nada. Agora, ele virá no dia 31 de janeiro. Agora você, mas ainda é cedo para marcar? Não, marca, porque senão você vai ficar sem vaga, tá? Então, marca para o dia 31 de janeiro, dia 30 e 31 de janeiro. Então, se vocês precisarem de ferro, dá para as crianças também, e vai vendo, vai notando como elas vão se modificando, né? E você também que está nos ouvindo, você mulher que menstrua, que tudo mais, né? Precisa tomar ferro. Eu sempre tive anemia na minha vida, não sabia que era falta de ferro. Vê se pode, né? Bom, mas é isso aí. Quem precisar dos produtos é só ligar nos telefones 5589-5375, 5589-5375, ou no nosso WhatsApp 11 98 605 4628, 11 98 605 4628. E também, se você precisar marcar consulta com ele, são esses telefones. E se precisar do catálogo, já está aí, assim que você nos adicionar, já está aí no WhatsApp de vocês, o nosso catálogo. Também temos a consulta com Nakamura. Nakamura, ele usa o Yin e Yang, que significa o positivo e o negativo, né? Todo ser humano tem um lado positivo e negativo. No desequilíbrio desses positivo e negativo, do Yin e do Yang, então acontecem as doenças, né? Vocês podem ver que o tempo agora está sempre meio desequilibrado. Então nós estamos assim, arriscados a pegar uma gripe de repente, né? Porque nós estamos à mercê do tempo. Então, é isso que o Nakamura faz, é o equilíbrio do Yin e Yang para você ficar melhor, né? Então, ele trabalha de segunda a sábado, menos quinta-feira,
e vocês poderão ligar nos telefones 5589-5375, 5589-5375, ou no nosso WhatsApp 11 98 605 4628. O nosso endereço é na Avenida Fagundes Filho, 1037, Avenida Fagundes Filho, 1037, Estação São Judas Metrô. Saia pelo lado esquerdo após a roleta e esquerda novamente lá em cima. Bem, pessoal, chegamos no finalzinho do nosso programa. Muito, muito obrigada pela audiência. Até sábado que vem, se assim Deus permitir. Um grande abraço. Tchau, tchau.